Olá, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho aí da aula 3 que eu preparei para você, onde nós vamos trabalhar sobre função de mais de uma variável, função composta, o que é gráfico, o que é curvas de nível, tá certo? É isso que a gente vai trabalhar nesta aula revisão geral, tá? Vamos lá? Bom, que tal os slides então? Tá, isso aí que a gente trabalhou no dia 14 de agosto, tá? E no dia 14 de agosto a gente trabalhou basicamente sobre esses conteúdos, função de mais de uma variável, tá? Função composta, gráfico, curvas de nível. Esse aqui que é o que a gente trabalhou nesse dia. Bom, o que seria uma função de mais de uma variável? Então, uma função de mais de uma variável, a gente já começou aqui, nessa aula a gente já começou já com um exemplo, né, exemplificando. Função de mais de uma variável significa que você vai ter uma função onde ela é dependente de mais de uma variável, tá? No caso aqui eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis, tá? Estou trabalhando com x e com y, que são as minhas variáveis independentes, ou seja, eu dou valores para ela, e aí eu vou ter uma terceira variável nesse caso aqui, que é a variável f de x, ou z, tá? Ou seja, eu dou valores para x e y nesse tipo de função aqui, e eu obtenho o quê? Eu obtenho um resultado. Por exemplo, nessa função que eu tenho aqui, raiz de x mais y mais 1 sobre x menos 1, se eu aplicar nessa função, por exemplo, ponto 3 e 2, 3 para x e 3 para y, eu vou obter, jogando lá no resultado, eu vou ter o resultado de 6 sobre 2. Tá? E aí, tá, essa é a sua função com um determinado ponto especificamente, tá? Só que um outro detalhe que a gente tem que analisar bastante também é a questão do domínio da função, tá? Lembra do domínio da função? O domínio da função justamente são os valores por onde a função, vamos dizer assim, vai funcionar. Vamos colocar um pouquinho de redundância aí, tá? Por exemplo, aqui, o que nós temos? Aqui a gente tem uma função onde não pode ter valores zero, tá? Então aqui, x menos 1 ele tem que ser diferente de zero. Um outro detalhe que a gente também tem que ter é o valor de raiz, o que está dentro sobre essa raiz quadrada aqui, os valores têm que ser positivos, ou iguais a zero. Tá? Então veja que eu tenho que fazer aí uma certa concordância com relação à questão de valores. Tá? E aí eu vou ter o meu domínio que é exatamente esse aqui. Tá? O meu domínio vai ter que ser x mais y mais 1 maior ou igual a zero, tá? Que eu posso ter valores de zero na parte de cima. Só que na parte de baixo eu não posso ter jamais valor de zero. Então, para quais valores de x aqui eu vou ter valores zerados? Eu vou ter valores zerados quando x for igual a 1. Então, x não pode ser 1. Tá? Veja que aqui essa sentença, x mais y mais 1, tem que ser maior do que zero. Tá? Mas o x não pode ser 1. Ele pode ser qualquer outro valor diferente de 1. Tá certo? Então, a gente trabalhando com isso, né, a gente vai, então, isolar o valor de y, justamente para a gente ter uma ideia de um gráfico. E a gente tem esse gráfico aqui. Aqui a gente vai ter essa reta aqui. Aqui é como se eu estivesse, vamos dizer assim, olhando por cima, né, através na parte de cima, né, na coordenada z, tá? E aqui eu vejo essa parte de baixo do plano, tá? Ou seja, para cá são os valores limites e aqui eu tenho os valores do domínio, tá? Então, para cá eu já não posso ter domínio, porque as coisas começam a ficar bastante estranhas, tá? Bom, então esse aqui é um exemplo de uma função de mais de uma variável, tá? Aqui também a gente tem um outro caso de uma função de mais de uma variável, tá? Aqui nós temos uma função x, ln, aqui ficou negrito, tá? Mas aqui faz parte dessa parte aqui também, tá? X ln de y quadrado menos x. O que a gente tem de restrição aqui, né? Aqui tem a aplicação do ponto diretamente, né? Aplicado diretamente no ponto 3,2, então basta substituir os valores de 3,2 aqui, tá? Mas aqui a gente tem uma restrição, né? Eu estou fazendo análise de domínio dessa função. Qual que é a restrição aqui? A restrição é que o domínio de ln, né, logaritmo natural, o logaritmo na base 10, dessa parte interna aqui, ela não pode ser zero, né? Porque se for zero vai dar problema, né? Então eu não tenho nenhum número, tá? Deixa eu só pegar aqui na mesa, que aí a gente consegue colocar umas coisinhas aqui, tá? Eu coloquei aqui a mesa digitalizadora, tá? Porque eu quero usar um exemplozinho aqui, mas a gente pode usar um outro caso aqui. Dá só um segundinho.
que acontece, né? O ln, pelo que a gente sabe, tá? O ln é a mesma coisa, né? Da gente colocar log de alguma coisa na base 10, tá? Log de x, vou inventar um formato aqui, tá? De y, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui é 10 elevado a y vai dar igual a x. Agora, pensa no seguinte resultado. Se eu tiver, por exemplo, a ln, que é o log de 10, de x igual a 0. Qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui? Então, basta a gente saber que 10 elevado a y é igual a 0. Né? Qual que é o número que 10 elevado a y dá 0? Tá? Aqui eu tenho um problema. Tá? Aqui eu tenho um problema gigantesco. Qual que é o problema? Porque eu não tenho nenhum valor que 10 elevado a algum valor que dê 0. Tá? Então aqui eu já tenho um problema. Então esse valor de x aqui, ele não pode ser 0, ele tem que ser inclusive maior do que 0, tá? Porque também não está limitado para valores negativos, tá? Então para este caso aqui específico, né, eu tenho que o meu x tem que ser maior ou igual a tem que ser maior do que 0. Opa, deixa eu tirar aqui. Então ele não pode ter valores zerados, tá? E nem valores negativos. Agora, qualquer outro valor eu posso colocar ali, tá? Valores positivos, tá? Que é o caso que eu tenho aqui agora o gráfico, né? Por que deu essa parábola aqui? Porque aqui eu tenho um x, se eu olhar pela vertente do x, né? O x igual a y ao quadrado. Então eu vou ter essa parábola aqui para essa região aqui, tá? Tendo para essa região aqui, para todos esses valores são permitidos, mas não é definido para esse valor exato aqui, porque é onde vai ter problema, tá? Onde meu valor vai ser zerado, tá? Então eu não posso ter. Isso é a ideia de fazer domínio de função, tá? Então você tem que relembrar aquelas partes todas lá de domínio de função. Aqui, só voltando aqui um pouquinho, tá? Então aqui não pode ter valor zero, a raiz não pode ser negativa, tá? Então é assim que a gente coloca a questão do domínio, tá certo? Bom, função composta, tá? A função composta é uma função que é dependente de uma outra função, tá? Então eu tenho uma função composta de f composta de g, onde eu tenho x e y, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui só para a gente visualizar. Então eu tenho aqui dada essa função, um f de t qualquer, ln de t, beleza? Aí eu tenho uma outra função, g de x, y, ou seja, minha dependência que está em x, y, é igual a x ao quadrado mais y, beleza? Agora, a ideia aqui é achar uma função dependente de x e de y que seja composta por g dentro do t, tá? E determine o domínio. Bom, o que eu tenho que fazer? Composição de f com g dentro de x e y, tá? Então eu vou ter f com essa composição. Aí o meu f vai ser o quê? O meu f vai ser x ao quadrado mais y, que é meu t. Então onde tem t, eu vou substituir por x ao quadrado mais y, tá? Então eu vou ter o quê? ln de t, mas o meu t é x ao quadrado mais y, então ln de x ao quadrado mais y. Qual que é o domínio dessa função? A gente já sabe que o domínio dos números, das funções logarítmicas, tá? São valores que têm que ser maiores do que zero, tá? Então é todo o conjunto dos números reais, desde que, ou seja, x, y, está dentro do r quadrado, né, do R2, desde que os valores que eu vou colocar aqui sejam maiores do que zero, porque aqui não está definido nem para zero nem para menor do que zero, tá? Essa é a ideia de uma função composta, tá certo? Vou passar aqui um pouquinho para frente. Opa, voltando. Ah, tá, aqui. Bom, aí aqui eu só estou generalizando a ideia, tá? Função composta de uma única variável e tudo mais, ou de n variáveis, tá? Aqui eu já estou colocando com mais de uma variável, tá? É a mesma definição, só que só um pouquinho mais formal, tá?
Bom, agora entrando na parte de gráfico, né? O que é gráfico? Gráfico é aquilo que a gente discutiu na aula, tá? Gráfico é nada mais e nada menos do que um conjunto de pontos, tá? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis e que tenha domínio, né? Então, o gráfico dessa função vai ser todos os pontos da minha função, tanto os pontos de dependência quanto os pontos de dependência. Qual que é o ponto de dependência? O z. Z que depende de x e y, tá? Ou de mais de uma variável, x, y, z, t, por aí vai, tá? Aqui no caso eu estou colocando apenas de três, né? De três variações, x, y e z. Então tem um R3, só que meu z aqui, a forma que eu estou colocando, mas isso aqui é de uma forma geral, tá? Ele é a minha coordenada dependente de x e y, tá? Essa é a ideia de gráfico. Então, gráfico nada mais é do que um conjunto de pontos, tá? Lembra da discussão que a gente teve na sala também, né? O que é imagem, né? Imagem que eu digo foto, esse tipo de coisa, tá? Nada mais é do que um conjunto infinito de pontos, tá? Se bem que a gente trabalha com infinito, né? Então a gente coloca coisas tendendo ao infinito. Pronto, agora está mais fácil. Então, a somatória de coisas tendendo ao infinito de pontos é o que a gente chamaria de imagem fotográfica, tá? Não imagem de função, tá? Essa é a ideia. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, tá? Então a gente tem uma função aqui ln de z menos y mais xy seno de z, tá? Então aqui eu tenho uma expressão definida, x, y e z, tá? E a definição que eu estou colocando aqui é que, primeiro, domínio, tá? Observe o domínio. Z menos y tem que ser maior do que zero. Então, eu não posso ter aqui valores negativos nem igual a zero, tá? No seno de z aqui, eu posso ter valores negativos, positivos e tudo mais, tá? Aqui não tem restrição, aqui também não tem restrição, mas aqui tem. Então, o domínio da minha função vai ser justamente todos os números pertencentes ao R3, de tal forma que z menos y é maior do que zero, ou z maior do que y, tá? Sempre tem que ser isso, tá? E aí é um pouquinho complicadinho da gente ver essa função jogada no GeoGebra e tudo mais, tá? Esse tipo de função aqui é bem mais complicada, tá? Tanto que você tem que fazer uma parametrização, porque lá no GeoGebra é 3D, aqui é 4D, tá? X, Y e Z com a dependência no T, por exemplo, no S, tá? Então aqui eu tenho 3 variáveis, tá? Que já é um pouquinho mais complicado de visualizar no GeoGebra 3D, tá? Tinha que fazer uma parametrização e tudo mais, tá? Bom, aqui eu estou colocando apenas uma ideia um pouquinho mais geral do que seria um gráfico, tá? Gráfico de duas dimensões, vamos dizer assim, tá? De uma variável de 2 dimensões, é o tradicional XY, tá? Que são retas, curvas, triângulos, círculos e tudo mais, tá? Um gráfico de uma função de 2 variáveis, aí você já tem uma superfície, vai ter um tridimensional, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? Então eu vou ter... deixa eu jogar isso aqui para cima, que depois eu puxo, tá? Então, o que eu tenho aqui no final das contas, tá? Então, se eu tiver um gráfico desse tipo, tá? Aqui eu tenho x e aqui eu vou ter o meu y, né? Então eu vou ter reta, vou ter curvas, parábola, hipérbole, por ali vai, tá? Agora, em 3 dimensões, tem uma dificuldade gigantesca de desenhar com essas 3 dimensões, tá? Mas só para a gente poder entender... Opa! Pera aí, não foi. Aí, agora tá mais bonitinho. Aqui. E aqui... se eu tiver um tridimensional aqui, por exemplo, aí eu posso ter uma esfera, tá? Tenta imaginar que isso aqui seria uma esfera em 3 dimensões. Aqui a gente geralmente coloca o Z. Aqui a gente coloca o Y e nessa parte saindo para fora da tela a gente coloca o X, tá? Então aqui a gente tem o cubo também, né? A gente vai ter esses tipos de imagem aqui em 3 dimensões, tá? Então isso aqui é um gráfico com milhares de pontos, tá? Ou indo para uma imagem, tá? 4 dimensões, aí já dá uma dificuldade maior, tá? E aqui ainda tem um outro detalhe, que aqui ainda eu posso delimitar superfícies, né? Aqui eu posso fazer superfícies
tridimensionais, né? Pensa que isso aqui está meio que uma folha que está meio que dobrada, tá? Então essa é a ideia de superfície, tá? A gente vai ter bastante imagem de superfície aqui, tá? Imagem, gráfico, entendeu a ideia? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico dessa função, tá? A função de z igual a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então jogando isso aqui no GeoGebra, eu vou ter essa imagem aqui. Aqui é como se eu estivesse olhando por cima, tá? Aqui eu tenho o y, eu tenho o x e o z tá na parte de cima. É definido, então aqui é a bola fechada, tá? Lembra da ideia de bola fechada? Então aqui é a bola fechada, que aqui eu posso ter 0, tá? Mas se eu for olhar na parte de cima, em 3 dimensões, eu vou ter essa ideia aqui, um hemisfério, tá? Metade de uma esfera, tá? Essa é a ideia desse gráfico aqui, tá? Aqui eu tenho um outro gráfico, que aqui seria uma cúpula, né, para cima, né, como se fosse uma cúpula que é definida em zero, que eu posso ter aqui o valor de 0, 0, 0 vai dar tudo 0, então eu tenho um encontro aqui direitinho, e eu tenho essa superfície aqui, tá? E aqui tem uma forma como é que eu construo essa superfície e tudo mais, tá? Aqui eu tenho uma imagem dela, posso jogar lá no GeoGebra também diretamente, e aí dá para visualizar, tá? Então eu tenho essa outra imagem que também é uma superfície, né? Tem uma casca aqui ao redor, tá? Bom, isso é um gráfico, tá? E aí eu posso ter agora a junção de gráficos, tá? De uma certa forma que eu consigo obter outros tipos de informação, tá? Por exemplo, informação de curvas de nível, tá? O que são curvas de nível? Curvas de nível nada mais é do que pontos de domínio de uma determinada função, ou seja, o gráfico de uma determinada função que vai ter um puxadinho, tá? Que é a altura k, tá? Aqui tem explicação, né, alguns detalhes a mais, que já está nos slides, você já tem acesso lá direitinho, né? Então aqui eu só coloquei um texto um pouco a mais, né? Curva de nível, curva de contorno também é chamado, tá? Mas vamos para uma imagem, tá? Uma imagem é mais interessante. Então aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho um círculo, né? Está no centro O, e eu tenho vários valores desse círculo, né? E vários valores olhando a partir da parametrização que eu estou fazendo em Z, tá? Então, estou olhando aqui, eu vou ter vários valorzinhos aqui. Então, aqui veja que, vamos colocar números, né? Então, aqui vai de 0 até 1, né? Então, aqui eu tenho valores menores do que 1, e aqui eu tenho meu limite de 1. E aqui o próximo contorno, né? O próximo nível, já seria 2. Então, eu tenho valores entre 1 e 2 para Z, tá? Então aqui eu não tenho valores de 0,3, eu tenho valor de 1,3, 1,2, 1,9, tá? Que está nessa região aqui. E assim sucessivamente, tá? Aqui eu tenho a visão daquela mesma, aliás, uma outra função, olhando por cima, que eu vou ter isso aqui, agora olhando meio que de banda, né? Para mim poder ver a altura desse objeto, né? Então aqui eu tenho os níveis, tá? Para z igual a 8, z igual a menos 6, z igual a 8 está aqui, z igual a 10. Né? Então eu vou ter esse tipo de construção, esse tipo de visão. Tá? Então para cada valor de z eu vou ter um determinado nível, um determinado contorno. Tá? Aqui está aquela mesma figura, aquela mesma função, agora feita no GeoGebra. Né? E aí agora ele coloca uma casca contínua, né? Não só aqui olhando a parte de baixo, né, mas eu estou colorindo essa superfície aqui, que é o que ele está fazendo. Veja que aqui está aberto, tem essa superfície aqui aberta, tá? Se eu estivesse olhando por cima aqui, eu veria exatamente isso aqui, tá? Bom, aí aqui tem mapa de contorno, né? Mapas de contorno são bastante interessantes para a gente poder visualizar algumas ideias, como por exemplo, mapas de contorno que a gente utiliza bastante para demarcar alturas, né? Contorno, altura, né? Então para cada altura você vai ter uma determinada região ao redor ali, por exemplo, quando você faz um mapeamento geográfico de uma determinada região, e aí você faz curvas de nível para mostrar que tem um morro, que esse morro está subindo para cada... Eu estou olhando no mapa 2D, né? Aliás, o mapa é um pedaço de papel em 2 dimensões. Como é que eu vou colocar mostrando que eu tenho um morro que sobe 100 metros, 200 metros mais? Então, eu preciso agora de entender essa questão de curvas de nível. A partir desse instante aqui, ou a partir dessa posição, você já vai estar numa altura de 10 metros, 20 metros, tá? Essa é a ideia das curvas de nível, tá? E aqui tem mais um texto aqui
que eu já tinha mostrado em aula, que eu tirei lá do livro do Stewart, tá? Aqui tem uma ideia de uma curva de nível. Veja que eu estou observando aqui em 3 dimensões, mas aqui eu estou olhando o quê? Em 2 dimensões. Aqui poderia ser, vamos supor aqui que aqui fosse um morro, né? Então tem um morrinho aqui que sobe até uma altura de 45 metros, tá? Vamos dar valores aqui para a gente poder ter uma ideia. Então até o topo do morro é 45 metros, tá? Mas eu vou subir. Como é que eu leio isso, sendo que eu tenho um mapa que é em 2 dimensões, tá? Então aqui eu tenho aqui determinados valores que, olha, se você estiver aqui nessa região aqui bem de fora, você vai estar a 20 metros. Aqui você vai estar a 25 metros. Entre 20 e 25 metros você tem quais metros, né? 21, 22, 23, 24 metros, tá? Então mais perto aqui do 20 você vai estar entre 21. Mas se você estiver mais perto dessa linha aqui, você não vai ter 21. Você vai ter mais perto que você tenha 24, né? 23, 24 metros, tá? Então essa é a ideia da gente ler curvas de nível, mapas de contorno, tá certo? Aqui já tem um mapa prático, tá? Mapa prático mesmo de altitude que eu tirei lá do Stewart, tá? Mostra lá uma montanha, 5.500 metros, sim, 5.500 metros já é montanha, né? Acima de 3.000 metros já é montanha. Então aqui eu tenho uma montanha e eu tenho várias colorações aqui avermelhadas, tá? Azuladas aqui que eu não olhei direito, mas eu tenho quase certeza que são rios, riachos, né? Que tem ao redor dessa montanha. Montanha de Lansam, tá? Agora veja o seguinte, tá? Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Onde é que está mais alto? Aí eu tenho que ver que veja nessa região aqui, eu tenho uma região aqui que está bem fechadinha. Aqui, tá vendo esse vermelhinho mais grosso aqui? Esse vermelhinho mais grosso aqui é de 5.000 metros. Esse aqui é 5.500 metros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a cada, vamos olhando para cá, tá? A cada, passando cada uma dessas curvinhas aqui, eu estou subindo 100 metros. Então qual que é nesse ponto B aqui, qual a altitude que eu estou? Bom, eu não estou a 5.500 metros, isso é certeza, porque é esse limite. Para dentro vai ter 5.500 metros, isso é certeza, tá? Só que eu não estou em 5.000 metros, nem em 5.200 metros. Não estou em 5.200? Como é que eu faço para ver isso? Porque eu já passei 1, 2, 3, 4 cortadinhos aqui. Então eu estou entre 5.400 metros, que é esse aqui, e 5.500 metros. Só que aqui, colocando no olhômetro, tá? Eu não estou na metade da distância, mais ou menos, né? Olhando no olho aqui, eu estou na 1/3 da distância entre 5.400 metros e 5.500 metros. Estou 1/3 da distância, vamos colocar assim, tá? Então você coloca aí 100 dividido por 3, tá? O que a gente vai ter? Então a gente vai ter alguma coisa do tipo são terços mais ou menos, tá? Então eu vou ter 5.440 metros aproximadamente, tá? Essa é a minha altitude bem aqui, nesse ponto aqui. Então é alguma coisa entre 5.400 metros e 5.000. Opa, eu estou falando 4.000, né? Não é 4.000. É 5.400 metros ou 5.500 metros, tá? E eu estou um pouquinho mais para lá, então eu vou ter alguma coisa como 5.430, 5.440 metros, o ponto B. Entendeu qual que é a lógica? Então, para cada pontinho desse aqui, eu vou subindo 100 metros, tá? Para cima, tá? Agora, vamos dar uma olhada no ponto A. Aqui agora eu vou ter que dar uma esticadinha mais no olhômetro, tá? Veja que aqui eu tenho 5.000 metros, aí eu passei 1, 2, eu estou entre o 2 e o 3, tá? Mas aqui tá bem curtinho, entre 2 e 3, vamos colocar aí exatamente no meio dos dois, entre o 2 e o 3, 5.250 metros, vamos arredondar as contas por aí, nesse ponto daqui, porque se eu andar mais um pouquinho eu já vou cruzar a próxima linha dos 5.300, tá? É isso mesmo? 1, 2, entre o 2 e o 3. 5.200, entre 5.200 e 5.300 metros.
Então 5.250 metros, mais ou menos, tá? Porque aqui o ponto está bem destacado. Aqui tem uma subida bem grande, tá? Nesse pontozinho aqui tem uma subida, talvez uma escalada, alguma coisa assim. Tá certo? Deu para pegar a ideia? Essa é a ideia, tá? Vamos pegar um outro ponto aqui, só pra gente... aqui não tem, né? Mas só pra gente fazer outra brincadeira. Por exemplo, aqui. Eu estou exatamente no meio entre esses dois pontos. Qual que é a minha altitude aqui? Bom, aqui eu posso ver que essa linha bem vermelhinha aqui é de 4.000 metros. E aqui parece que está 1, 2, 3, 4. Cada linha dessa aqui, de uma linha para a próxima linha, está subindo 100 metros, tá? Se eu estou exatamente no meio entre essas duas linhas aqui, e essa linha de 4.000 metros, então essa linha de trás aqui é 3.900 metros. Então eu estou a 3.000, exatamente no meio, né? Vamos colocar um chutômetro, mas não tão chute desse jeito. Não um chute cego, tá? Então eu estou 3.950 metros aproximadamente, se eu estiver aqui no meio. 3.950 metros, tá? Então veja como é que eu faço leitura de curvas de nível, tá? É dessa forma, tá? E aqui tem um mapa de Brasília, eu não lembro agora qual foi a data que eu peguei isso aqui, tá? Mas aqui tem um mapa de Brasília de altitude, tá? Altitude. Vamos ver como é que tá a asa norte aqui, né? Aqui vai ser na base do olhômetro também, tá? Mas a asa norte onde nós estamos é mais ou menos aqui, tá? Um vermelho mais claro para tendendo um amarelo, tá? Vamos colocar mais ou menos isso, né? É um amarelinho aqui para querendo... Aqui, vamos colocar nesse alaranjado, né? A gente vai estar aqui, dependendo das regiões, a gente vai subir um pouquinho, tal, quando vai ali para o cruzeiro, tanto que quando eu vou embora para casa, né? Eu pego uma subidinha, né? Indo ali pelo Detran, pegando ali o eixo monumental. Então tem uma subidinha. Mas vamos colocar aqui esse amarelinho, né? A gente vai estar mais ou menos aqui, tá? 1.056 metros de altitude, né? 1.056 metros acima do nível do mar. Né? Então, quem mora, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra região aqui. Por exemplo, onde eu morava, tá? Vamos pegar aqui uma região onde eu morava. Eu morava aqui na Ceilândia, lá no Pé Norte, tá? Pé Norte é mais ou menos aqui, a região onde eu morava. Então eu morava bem aqui. Aqui já tá um vermelhão, não tão intenso, mas já tá um vermelhão, né? Então aqui vai estar aproximadamente aí uns 1.196 metros acima do nível do mar, tá? É assim que a gente lê. Esse aqui já tá mais baixinho, né? Já tá um amarelo, 1.023 metros, mais ou menos, né? Então veja que aqui é um monte, como se fosse vários morros, né? Isso aqui são regiões mais baixas, tá? Aqui como é que tá a água. A água aqui tá a 700 metros, 800 metros acima do nível do mar, tá? Então, Brasília, com todo aqui o centro-oeste, está a mais de 600, 700 metros. Aqui começa 700, mais de 700 metros acima do nível do mar, tá? É assim que a gente faz leitura de mapa, tá? Leitura de mapa, porque o gradientes e tudo mais vai ser importante para a gente ver esse tipo de coisa, tá? Então a gente faz isso para ler curvas de nível, tá? Aqui tem qual foi a data disso aqui? 14/7/2023. Tá? Eu tirei essa imagem aqui antes da gente começar as nossas aulas, tá? E aqui nós temos um outro mapa de curvas de nível, tá? Aqui a gente tem deixa eu ver o que é isso aqui, de temperatura, tá? Veja de parte de temperatura. Aqui o centro-oeste, né? Rachando entre 28 e 36 graus, tá? A gente está mais ou menos aqui dentro aqui Aqui a tonalidade, ela se bem que a tonalidade aqui está um pouquinho mais fria, né? Não está muito marrom, né? Está entre 22 e 26, tá? Mais ou menos aqui. Mas aqui, bom, olhando por aqui, né? Aqui já está bem clarinho, né? Já está entre menos 14,0, né? O que tem nessa região aqui? Nessa região aqui a gente tem muitas regiões montanhosas, né? Cordilheira dos Andes, tá para cá. Então é bem frio, tá? Bem geladinho para lá. Quando você vai ali bem mais ao sul do Brasil, né? Aqui o negócio já dá uma esfriadinha, tá? Entre 0 e 8, né? Ou entre 8 e 14, tá? Nessa data aqui, tá? Nessa data específica, tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo de curvas de nível, mas de precipitação de água, tá? Uma média, eu nem coloquei data desse mapa, tá? Mas só pra gente, é só um exemplo, né? Do mundo, tá? Então veja que aqui, ó, nessa parte aqui, pegando o Brasil, né? Tá vendo esse azulão todo aqui? Esse azulão todo aqui, incluindo... Centro-Oeste chove-se tanto?
É claro que aqui é precipitação anual, tá? Centímetros por ano. Então aqui chove aproximadamente entre 100 e 200 centímetros por ano, tá? Aqui em Brasília toda, tá? Nessa região, Brasília e na boa parte do Brasil, tá? Aqui que vai pegar, tá vendo esse azul mais escuro e esse vermelho? Já um vermelho aqui, já um roxo, né? É mais de 200, bem mais de 200 centímetros, né? Olha o que tem nessa região aqui. Nessa região aqui a gente conhece, né? Amazônia, né? A região ali da Amazônia, o estado do Amazonas, né? Então aqui é bastante chuva, né? Agora, vamos pegar esse pedaço aqui bem mais... esse aqui tá mais com a cara ali de Ceará, interior do Nordeste, né? 50 a 100 centímetros por ano, né? Seca, né? Então, região do sertão e tudo mais. Agora veja essas outras regiões aqui. Olha isso aqui, abaixo de 25 centímetros por ano, tá? Então tá aqui um bom pedaço da África, o norte da África já chove um pouquinho, mas bem menos. Nós temos aqui o castigado Oriente Médio, seco demais, né? Tá bastante seco, tá? E aqui a gente tem o deserto do Saara, aqui a gente tem tem vários desertos, inclusive, o deserto do Sinai, aqui perto no Oriente Médio, ali em Israel, né? Então aqui o negócio é bastante seco, tá? E aqui também é bastante seco, né? Aqui a gente é Groenlândia ou Irlanda? Não, Groenlândia, Irlanda do outro lado. Aqui é Groenlândia, Irlanda tá pra cá. Temos a região da Groenlândia, tem uma Alasca por aqui. Aqui é seco, né? Bastante seco, mas é bastante frio também, né? E aqui é só de terra, né? Tanto que não tem terra aqui na Antártica, né? É só gelo lá, né? Tem umas terrinhas lá, mas são bem pontuais, tá? Então é assim, e aqui, ó, e aqui tem boa parte dos Estados Unidos e Canadá. Aqui a gente tem uma região ali já chegando perto do México, né? Aqueles desertos que a gente que é bastante, regiões bastante desérticas, né? Perto ali de Las Vegas, Texas, Arizona, tem grandes regiões desérticas ali, praticamente desérticas, né? O nível de chuva é de 25 a 50 centímetros, né? É pouquíssima coisa mesmo, tá? Bom, aqui já tem uma outra imagem, aqui uma parametrização, né? Por isso que dá para visualizar, de uma imagem que tem curvas de nível também, tá? Em x, y e z, e aqui eu tenho várias esferas, tá? E eu estou vendo como se fosse uma cebola, tá? Várias camadinhas de cebola, tá? Então isso aqui é uma outra forma da gente ver curvas de nível também, tá? E aqui foi o plotado que eu fiz lá no GeoGebra, tá? Não ficou muito legal igual esse outro não, né? Esse outro aqui é mais bonitinho, tá? É claro que aqui tira uma casquinha e tudo mais, tá? Mas no GeoGebra, aí eu tenho as camadinhas, né? Eu devia ter colocado outras cores, né? Eu posso fazer em várias cores, vários valores aqui, substituir os valores, né? Então dá para você fazer também no GeoGebra isso aqui também, tá? Um último exemplo, tá? Antes da gente concluir, deixa eu só colocar aqui. Um último exemplo de função de mais de uma... Deixa eu puxar aqui de uma forma que dê para ver, tá? Função de mais de uma variável, tá? O exemplo que eu queria... Deixa eu apagar, cadê aqui? Só apagar esse aqui. O exemplo que eu queria dar é esse aqui aqui. Vou puxar aqui para você ver melhor. Isso, tá? É um negócio chamado de índice de sensação térmica, tá? A gente já comentou bastante em aula, tá? Mas só para ficar registrado aqui também, até para quem faltou a aula poder assistir, tá? O que seria a ideia do índice de sensação térmica, tá? Na realidade é um índice que vai medir a temperatura aparente, vamos dizer assim, tá? É uma temperatura aparente no sentido de você ter uma variação dessa temperatura aparente dependendo da temperatura real e da velocidade do vento, né? A gente sabe muito bem que quando está em dias, aqui em Brasília principalmente, né, quando os dias estão mais ventosos, tem bastante vento, né, e quanto maior a velocidade do vento, a depender da época, né, a temperatura baixa bastante, tá? É claro que aí tem uma relação de temperatura real. Então veja que quando na época do inverno aqui em Brasília, se ventar bastante, a gente vai sentir mais frio, tá? Sentir. Essa é a ideia do índice de sensação térmica, tá? Então aqui é um exemplo do livro que eu peguei, né? Índice de sensação térmica, ele está utilizando a letra W, tá? É uma função onde ela é dependente de T, que é a temperatura real,
e ver que é a velocidade do vento. Tá? É claro que aqui tem uma tabelinha exemplificando isso, mas aqui o exemplo da tabela desses valores aqui é lá dos Estados Unidos, não é de Brasília. Dá para fazer de Brasília também, tá? Mas eu peguei o exemplo do livro, então já estava prontinho lá. Tá? A gente pode fazer, inclusive, medidas aqui no Brasil e tudo, dá para fazer isso. Tá? Aí é mais física do que cálculo 2, tá? Qual que é a ideia, então? A ideia aqui é que eu tenho o seguinte, aqui eu tenho a velocidade do vento em km por hora, certo? E aqui eu tenho a temperatura real, a temperatura ali, vamos dizer assim, entre aspas, de vento parado. Essa aqui é a temperatura de vento parado, tá? Por exemplo, qual que é a sensação térmica, W, tá? Quando eu tenho uma temperatura real de... Opa, deixa eu tirar aqui. Uma temperatura real, por exemplo, de 5 graus Celsius, tá? E uma velocidade do vento vai 25 quilômetros por hora. Eu estou colocando as unidades aqui só para você ter a ideia de como é que é a construção disso. Qual é o valor disso? Aí eu olho na tabela. Como é que eu olho na tabela? Temperatura está aqui, então é 5. Então eu vou olhar para essa linha aqui, tá? 5 velocidade de 25. Velocidade de 25 é aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Aí eu tenho que olhar esse valor aqui. E aí vai dar exatamente esse valor aqui. 1 grau Celsius. Tá? 1 grau Celsius. Essa é a temperatura quando está 25 km por hora de velocidade. Temperatura de 5. Beleza. Então vai estar 1 grau Celsius de sensação térmica. Tá? Veja, a temperatura está em 5. Mas eu estou sentindo como se a temperatura fosse de 1 grau. Essa é a ideia. Tá? Agora pega, por exemplo, um caso um pouquinho mais extremo. Tá? Vamos pegar aí... agora você já pegou a ideia, né? Um F de menos 10 e 40. Tá? O que significa isso? Aqui é a temperatura, aqui é a velocidade do vento. Então, temperatura de menos 10 vai estar aqui. E velocidade do vento a 40, né? A 40, juntou os dois, vai estar aqui. Vou tirar aqui, deixa eu colocar um quadrado aqui para... Então, deu isso aqui. Menos 21. Aí o negócio já deu uma geladinha, né? A temperatura real está em menos 10, mas eu estou sentindo menos 21 graus Celsius, tá? Eu estou sentindo exatamente isso aqui. Então, isso aqui vai dar menos 21 graus Celsius, tá? Essa é a ideia. Adiantar um outro detalhe aqui é como é que a variável varia ao longo de determinados comportamentos, só para a gente fechar isso aqui, fechar direitinho, tá? Que é interessante da gente poder pegar isso. Observe o seguinte, deixa eu apagar aqui. Observe o seguinte, se eu tiver aqui, por exemplo, temperatura velocidade do vento a 30 km por hora, como é que varia a minha temperatura, tá? A minha temperatura, a sensação térmica, tá? A minha temperatura aqui, deixa eu exemplificar isso melhor. Como é que vai variar o meu W, tá? O meu W, que é a minha sensação térmica, dado que eu vou ter temperatura, que eu não sei quanto que é, com um valor fixo de 30 km por hora. Como é que é o comportamento aqui dessa função, tá? Vamos só dar uma olhada no comportamento, depois a gente vai ver essa questão de limite, tá? Veja que a 30 km por hora, a minha temperatura, sensação térmica, está caindo. 0, 6, então daqui para cá caiu 6, né? Daqui para cá já caiu 7. Daqui para cá já caiu 13, caiu 7. Daqui para cá já caiu 6. Daqui para cá caiu 3, 6. 36 para 39 deu 6. Aqui já caiu 7, 46 para 52 já caiu mais um 6, e 52 para 59 caiu, aqui já caiu um pouquinho mais, né? 7. Então minha variação 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7. Veja que deu uma estacionada em mais ou menos incrementar na temperatura real, né? Dada a variação da temperatura real, está incrementando aí aproximadamente
7 graus Celsius em W a cada mudança na temperatura, vamos colocar aí 5 graus Celsius de queda em T, na temperatura real. Entendeu qual que é a lógica? Ou seja, fixou uma variável, a temperatura está caindo numa média de 6,7, 6,7, 6,7, 6,5 mais ou menos, tá? Vamos arredondar aí. Está caindo para cá a cada 5 graus Celsius de queda de temperatura. Essa é a ideia, tá? Eu posso fazer agora a mesma coisa, só que fixando a temperatura, por exemplo, em zero, tá? Vamos fazer esse exercício também, só de olhar como é que é o funcionamento do comportamento da função, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha para cá, aqui eu fixei a temperatura, né? E se a gente fixar agora... eu fixei a velocidade do vento em 30, né? E se eu fixar a temperatura? Vamos dar uma olhada aqui no zero, tá? Digamos que eu fixo a minha temperatura em zero. Como é que está acontecendo a sensação térmica com a temperatura fixa em zero ao longo do aumento da velocidade do vento? Aqui diminuiu 2, né? Aqui 2, aqui diminuiu 1, aqui caiu mais 1, mais 1, mais 1, aqui não caiu nada, aqui caiu também 1, aqui 1, aqui 1, aqui não caiu nada, e aqui caiu 1. Então está variando entre 0 e 1, aqui a gente tira a média, tá? Vai dar aproximadamente meio. Vamos arredondar para 1, né? Dá 1 e um pouquinho, tá? Vamos colocar aí, tira 2, são... vamos colocar 1 e um pouquinho, vamos colocar 1,1. Mais ou menos, tá? Fazendo conta de cabeça. Ou seja, eu tenho um incremento de 1,1 graus Celsius na minha sensação térmica, quando a minha temperatura ela está em fixa igual a 0 graus Celsius, e eu estou aumentando a minha velocidade do vento a cada 5, 10, 15, 20, 25, então até aqui deu 5, aqui deu mais ou menos a metade, vamos arredondar as contas aí, 5, outro 10, vamos colocar aí um 7,5, só chutando valores, tá? 7,5 km por hora de aumento na velocidade do vento, aproximadamente, eu estou incrementando aproximadamente 1 grau Celsius a cada 7,5 km por hora de aumento de velocidade do vento. Entendeu qual que é a lógica? Então essa é a ideia da variação da função ao longo da função ao longo de uma variável ou de outra variável. Aqui, já pegando a ideia de limite, né? Eu fixo um valor e vejo como é que o outro comporta. Fixo o outro valor como constante e vejo como é que comporta o outro. Tá certo? Então, essa foi a aula que a gente já viu, que eu estou dando uma revisada para você. Até a próxima.